nossa saudação fraterna a todos os irmãos aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pela live nas nossas redes sociais. Na nossa oração inicial, que a presença amorosa de Jesus entre nós nos dê a serenidade e o entendimento do estudo dessa noite. Que assim seja. As nossas reflexões da noite de hoje estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E nós vamos refletir no item 9, ingratidão dos filhos e os laços de família, ditada na Instrução dos Espíritos por Santo Agostinho, que diz assim: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário até que queira luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vinganças insatisfeitos, mas alguns desses, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo de verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções, compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes, de injúrias, não há caridade com ódio no coração e sem perdão. A gratidão, numa observação geral, que permeia no meio que convivemos, ela machuca, ela é dolorida. Mas é no seio familiar que ela se destaca, que ela é imponente e que ela traz os maiores estragos nas relações entre pais e filhos. O que pensar de uma doação de um amor incondicional de uma mãe para um filho, quando ela recebe a recompensa de repulsa, de ódio, de revolta? Como lidar com esses sentimentos antagônicos, amor e ódio, nesta relação filial? Santo Agostinho já nos avisa: não repilais o filho que foi te dado em guarda, porque ele está ali, não é por acaso. Então, quando temos essa definição de que essa desavença de sentimento entre pais e filhos não é por acaso, começamos a nos perguntar, e às vezes ambos lados não entendendo, o porquê ocorre essa repulsa filial por seu pai, por sua mãe, o porquê esse abandono afetivo que eles proporcionam, aquele amor dado incondicional. A doutrina espírita recomenda prece, prece e mais prece, implorando a Deus força para não desistir daquele filho ingrato. Quando uma situação desse nível
chega numa família, e como disse Santo Agostinho, não é por acaso, as partes envolvidas, ou a parte mais evoluída, precisará ter consigo aquilo que Emmanuel e Chico Xavier nos pedem no livro Coragem, um pouquinho mais de bons sentimentos, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de resignação, um pouquinho mais de coragem para enfrentar essa situação. Nós pais, todos sabemos, criamos os nossos filhos para o mundo. Lhes ensinamos as leis morais, lhe mostramos qual caminho devem seguir, mas pelo seu livre-arbítrio, eles escolhem a melhor jornada. Se eles não querem entender essas leis morais, eu quero. Se eles querem sentir as dores desta aventura de descobertas, eu não quero. Eu já senti as dores. Então, quando eu tenho esse raciocínio, quando eu penso dessa forma, eu preciso ver, eu pai, eu mãe, eu preciso ver essa situação sobre outro ângulo, sobre outro prisma. Prioridade. Temos que ter prioridade. E minha prioridade é Deus. É ver o rio passar e não querer se afogar nele. Porque eu preciso estar bem, eu preciso estar equilibrado para ajudar o meu filho. Senão, seremos dois perdidos e afogados neste rio. Quando você planta uma árvorezinha, você até dá um beijinho na semente, rega ela, aduba, cuida direitinho e vira a estaca dela, para que ela cresça, não caia, não entorte, e cresça, e que o seu crescimento seja um crescimento bom. E quando essa planta atinge a sua época da frutada, que ela não precisa mais da estaca, você que cuidou dela com todo o carinho, com toda a leveza, é o primeiro que vai lá colher os frutos dessa arvorezinha. E qual a tua surpresa? Que na primeira mordida ela te traz o amargor, ela te traz a acidez que chega a machucar a tua boca. E o teu primeiro instinto, o teu primeiro pensamento é cortar a árvore. Mas, como você está vendo a situação por outro ângulo, por outro viés, isso te permite ter mais paciência, ter mais resignação, ter mais coragem. E analisar que talvez, se você redobrar a dose de adubo ou colocar outro adubo melhor, regar de uma forma melhor, se o jardineiro da vida podar os galhos que estão atrapalhando a qualidade desse fruto, ele terá oportunidades, então, de se refazer, de se reinventar, e dará essa arvorezinha,
e dará essa árvore esplendosa bons frutos, doces, suaves, doces. Então, meus irmãos, nessa relação filial, quando alguém julga uma mãe que defende o seu filho assassino, o seu filho drogado, o seu filho ladrão, não percebeu ainda que ela se priorizou para poder ajudar aquele irmãozinho que está num nível de evolução ainda abaixo dela. Então, quando uma mãe olha para este irmãozinho, onde ele é condenado em toda a sociedade, e muitas vezes por direito e por seus atos ilícitos que pratica, mas o amor, ela viu a situação sobre o outro viés, naquilo que foi contratado no teu plano reencarnatório. Todos nós estamos juntados no lugar que temos que estar. Não existe erro nos desígnios de Deus. Se aquele determinado elemento, se aquela determinada pessoa foi colocada naquele seio familiar, ou ele está ali para expiar ou para perdoar. Como nós ainda não temos um entendimento fraternal do perdão, nós atrapalhamos todas as ações, todas as nossas intenções. Mas vejo muitas mães aqui, e não só mães, mas pais, que sempre vão dar aquele pouquinho a mais do livro Coragem. Paciência, resignação. O nosso ilustre palestrante, que sempre vem aqui na nossa casa de Panambi, o seu Amaral, numa passagem dele aqui, ele disse uma coisa que me marcou bastante aqui, e eu trago aqui, vou repartir, vou compartilhar com vocês, porque eu achei muito interessante e cabe hoje nesse tema dessa noite. Nós devemos primeiro aprender a suportar aquela pessoa difícil que está com nós. Nós precisamos passar uma existência aguentando aquela pessoa chata, aquela pessoa que nos dá dor de cabeça, aquela pessoa que nos faz gaguejar, que nos faz perder a voz muitas vezes. E quando ambas desencarnam e chegam lá no céu, e aquele que suportou toda essa carga deste irmão difícil, está entregue. Estou livre, a minha parte eu fiz. Ao que os espíritos vão dizer a ele, sim, fizeste muito bem a tua parte de suportar. Agora vão retornar junto para aprender a amá-lo. Então, isso significa dizer que enquanto não resolvermos as nossas questões, as nossas desavenças que foram contraídas em existências anteriores, pregressas, seculares e talvez de muitas e muitas existências, enquanto não resolvermos, nós voltaremos. Aquela pessoa que cumpriu a sua parte, que fez a sua parte, que quando contratou lá no seu plano reencarnatório, ela está leve, ela está bem aos olhos de Deus. Ela fez a parte dela. E aquele irmãozinho que ainda não entendeu, que ainda não compreendeu, ele terá ainda a oportunidade de redenção. Talvez com provas mais duras, porque Jesus já disse, aproveita para te regenerar com teu irmão enquanto estiver a caminho. Então, muitas vezes, pelo nosso livre-arbítrio, nós perdemos a oportunidade de nos reconciliarmos com os nossos inimigos.
com os nossos desafetos. Porque muitas vezes não cabe dentro de nós aquele sentimento de resignação, de perdão, de amor. O nosso orgulho, o nosso egoísmo é muito forte nesse sentido e isso impede. Nós somos espíritos eternos. Nós temos a eternidade para nos recondicionar nas nossas imperfeições. Deus não tem pressa. Se o espírito ficar estacionário e não quiser evoluir, pelo seu livre-arbítrio, ele pode e tem esse direito. Mas aqueles mais esclarecidos já perceberam que quanto mais cedo se renovarem, perdoarem, eles caminharão em direção à sua evolução para não mais voltar a esses mundos pesados, a esse mundo de provas, de expiações, que será agora a regeneração, mas tem alguns que talvez muitas vezes vão ter que voltar para mundos inferiores para poder aprender. E isso é dado através da dádiva maravilhosa que a divindade concede a todos o espírito errante, a reencarnação. Esse dogma maravilhoso de oportunidades que todos nós temos para nos regenerarmos das nossas imperfeições. Por eu ser espírita, por eu ser trabalhador da casa espírita, não significa nada. Eu estou me recondicionando aqui para me melhorar, para me perdoar. Porque é através do meu perdão a mim mesmo que eu vou conseguir perdoar aquele irmãozinho difícil que convive comigo e eu dar a oportunidade para aquela pessoa que recebe toda a minha ingratidão perceber o meu esforço para mim me melhorar. A ingratidão dos filhos dói. E provavelmente muitos de vocês, pais e mães, passaram por alguma situação dessas difíceis. Mas não desistiram dos seus filhos. Não desistiram de lhes dar aquele apoio que você está um nível acima, um pouquinho acima melhor que ele, e sabe que você pode ajudá-lo. Então, não devemos desistir daqueles irmãos difíceis. É difícil, é muito difícil, porque chega um momento que nós queremos jogar a toalha, larguei de mão, não quero saber mais. Qual o sentido de você estar aqui em evolução, se não é para trabalhar pela tua evolução? Não está a passeio, não estamos a passeio, estamos aqui justamente para praticar aquilo que é uma dificuldade para a humanidade, o perdão, o verdadeiro perdão. E quando a gente vai vivendo essas situações assim, de não saber o que devemos fazer, o que podemos fazer para nos melhorarmos, vem a doutrina espírita e joga uma luz sobre todo esse condicionamento que muitos não entendem do porquê de uma família grande tem um difícil ali no meio. Tem um diferente ali. Eu sou de uma família grande e eu sei do que eu estou falando. Nenhum é igual a ninguém. Nenhum é igual a nenhum. Todo mundo tem as suas diferenças. Um mais, um menos. Mas tem um que é mais difícil que os outros. E quando esse é o mais difícil que os outros, é esse que nós temos que concentrar a nossa experiência. É nesse que nós temos que fixar a nossa prioridade. Aquela prioridade de ver o rio passar e não se afogar nele.
Nós estamos entrando num mês, na finaleira de 2024, que nos remete justamente a esses reencontros familiares. Eu não gosto quando as pessoas dizem que é um mês da falsidade, porque passa o ano inteiro brigando e agora é tapinha para cá, tapinha para lá. Eu prefiro acreditar que todos, mais ou menos, estão tentando se reinventar. Então, como estamos entrando nesse mês agora, que o nosso maior exemplo nos deixou, que nos traz, que é o nosso modelo, que é o nosso guia, Mestre Jesus, na sua curta passagem entre nós, e deixou esse legado maravilhoso que até hoje estamos aqui dialogando, doutrinando, estudando, aprendendo. E muitos de nós ainda não aprenderam. Né? Muitos de nós ainda não aprendemos. E me incluo nesse muitos de nós, porque eu estou em evolução também, como todos os irmãos aí também estão procurando o seu melhor. Quando você vem na casa espírita para se sentir melhor, você está buscando uma evolução. E a casa espírita oferece esse momento assim de reflexão, oferece esse momento porque aqui é um hospital. É um hospital onde você vem buscar a cura, o remédio, ou vem trazer também a tua energia boa para deixar semeada aqui dentro. Porque esse ambiente aqui, quando a gente está aqui, quando a gente está concentrado, quando os doutrinadores estão aqui, quando estão lendo as preces, é maravilhoso, a gente se sente bem, a gente inicia uma semana, quando a gente vem numa sessão pública da Casa Espírita, inicia a semana muito bem. Então, que nós possamos refletir, agora que estamos chegando para essa finaleira de ano, assim, nesse reencontro com pessoas que a gente não vê há muito tempo, nossos familiares, que aquela saudade bate, mas que também reaparece desavencinhas cotidianas que permearam por toda uma vida, que estão ali adormecidas porque estão lá longe. Mas no momento que ela recebe uma regada de olhar, ela já eclode. E quando ela eclode, ela pode dar qualquer tipo de fruto, dependendo da maneira como ele foi adubado e como foi regado. Então, queridos irmãos, queremos desejar a todos vocês, indistintamente, nessa finaleira de 2024, que renasça no coração de cada irmão a esperança e o perdão do teu irmão difícil. Veja ele sobre outro viés, sobre outro ângulo. E que possamos levar no nosso coração aquele abraço fraterno, aquele abraço amoroso de esperança para esse irmão que está numa sintonia diferente da tua. Porque ajuda na caminhada espiritual, na jornada terrena, se dá assim. Você vai caminhando, vai colocando a tua mão para trás, o que está na frente ou o que está atrás, você está auxiliando ele. E ele vai indo, porque todos nós estamos em níveis diferentes de evolução. E os mais adiantados devem ajudar aqueles que estão mais atrasados. Essa é a lei. Desejando a todos um bom início de semana, uma boa noite e que levem convosco as melhores impressões desse tema, que pode ser muito bem explorado, mas como o nosso tempo é exíguo, a gente pincela algumas coisas, mas que podemos ter e prestar atenção num assunto importante, num tema importante, família. Que Deus abençoe todos vocês. Então agora, queridos irmãos, vamos nos preparar para o passe, relaxando nos nossos assentos, e
neste momento, com o vosso anjo da guarda à sua frente, impondo as mãos sobre o seu chácara coronário, descem dos céus raios luminosos, contendo fluidos regenerativos que penetram na vossa corrente sanguínea, espalhando por todo o corpo físico e espiritual, fazendo a limpeza das células danosas, renovando toda a energia boa e retirando de lá as energias ruins e jogando ao universo. Mantenha convosco esses bons pensamentos, essas boas intenções, para que durante a tua semana, a tua jornada, ela te seja útil, te trazendo paz e conforto nas tuas aflições. Fiquem na paz de Jesus e que assim seja.